Olá, boa noite a todos. Vamos falar sobre administração de tempo na relação a dois. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema, lembre-se, você pode deixar aqui abaixo a sua dúvida, a sua pergunta. Ao final eu vou responder, tá bom? Mas eu só respondo perguntas relacionadas à administração de tempo no relacionamento a dois. Se você quiser tirar outras dúvidas sobre relacionamento a dois, que não esteja relacionado com a administração de tempo, você pode deixar na terça-feira, 12 horas, no painel de perguntas que eu abro nos meus stories, tá? Essa live fica gravada no meu YouTube. Você tem acesso a todas as minhas lives gravadas no destaque do meu Instagram, num destaque chamado Live Semanal ou Live Gravada, tá bom? E aí você tem outros conteúdos lá, como temperamento, escalas da personalidade, ciúme, infidelidade, insegurança, etc, tá bom? Eu também tenho um podcast que você pode ter acesso através do Deezer, através do Spotify. Só ir lá no meu destaque também, arrasta até lá pra cima e você vai ter acesso a essas dicas curtas que você pode ouvir enquanto cozinha, enquanto organiza a casa, né, enquanto faz alguma atividade física, tá bom? Certo? E também tem uma lista VIP no meu Telegram. É só você ir no link da minha bio que você vai ter acesso a essa lista VIP. Lá eu disponibilizo conteúdos exclusivos em áudio, tá? E alguns poucos vídeos eu fiz. E o conteúdo que eu disponibilizo nessa lista VIP eu não disponibilizo no meu Instagram, no meu YouTube, no Facebook e nas demais redes sociais, tá certo? Vamos falar sobre administração de tempo, que é uma coisa super importante, não só para o relacionamento a dois, mas para a vida, né? E eu percebo muito que os casais às vezes têm dificuldade de conduzir essa questão, né? A primeira coisa que a gente pode falar é a respeito da relação com a rotina, que está muito relacionado também com a questão da administração de tempo, tá? Eu já expliquei aqui numa das minhas lives que quem gosta de rotina é uma pessoa que tem uma escala da personalidade voltado para isso, tá bom? Então, a pessoa que gosta de uma rotina, por exemplo, ela vai se sentir à vontade, ela vai sentir prazer, bem-estar de ter essa organização, né? Então, de manhã eu faço isso, à tarde eu faço aquilo, à noite eu faço aquilo, outro, tá? Então, isso para ela não é sufocante, agoniante. Quem não tem essa escala da personalidade voltada para a rotina, seguir esse padrão é como se fosse sufocante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim: alguns casais vão gostar de rotina, outros casais não vão gostar de rotina. E a rotina influencia, sim, a administração de tempo. Se você não gosta de rotina, tudo bem, isso não é um problema, porque às vezes você não tem escala da personalidade para isso. Ok. Mas você tem que saber o que você vai fazer ao longo do dia. Não precisa ser exatamente o horário que as coisas vão acontecer. Mas você tem que ter um mínimo de planejamento, né? Para poder saber que coisas você precisa fazer hoje, enquanto pessoa, enquanto casal. Deu para entender? E aí você pode ir sentindo, né? Meus clientes que não gostam de rotina, eles geralmente usam o termo eu sinto. Então, eu preciso fazer essas atividades ao longo do dia, então eu sinto as minhas vontades e necessidades e vou praticando de acordo com as minhas vontades e necessidades. Mesmo que você não goste de uma rotina, isso não te impede de ter um planejamento, tá bom? Planejamento, metas, ou seja, o que eu preciso fazer ao longo do dia, tá? Eu não preciso definir que horário eu vou fazer cada uma das coisas, quanto tempo eu vou levar para cada uma dessas coisas. Quem gosta de rotina vai fazer isso com mais tranquilidade, mas se você não gosta de rotina, pelo menos tenha suas metas diárias claras. Isso é muito importante. Inclusive, já existem estudos sobre a questão de planejamento, né? Qual é o planejamento ideal? É o planejamento diário, o semanal ou o mensal? Resposta: semanal. Porque o diário fica muito em cima da hora, né? Então, você às vezes não consegue se organizar, esquece que você precisa fazer um exame, você deixa para fazer o seu planejamento no dia de hoje, você acaba não conseguindo organizar bem o seu tempo. O planejamento semanal, ele te dá mais essa possibilidade, né? Ele melhora a tua organização, porque você pensa, caramba, eu não posso fazer o exame na segunda, mas eu posso fazer na terça-feira. Então, o planejamento semanal, ele te dá essa visão onde amplia o teu nível de organização. E o planejamento semanal, não que o planejamento semanal e diário não seja importante, tá, gente? É importante. Mas níveis de prioridades, o semanal está acima, né? O planejamento mensal, por exemplo, ele é muito a longo prazo, então as coisas podem mudar. O ideal é que você faça um pouco dos três, nem precisa ser algo formalizado, tá, gente?
Porque tem gente que pensa que, meu Deus, eu tenho que pegar um planner, um papel, uma caneta. Tem gente que é mais sistemática, né? Tem gente que vai ter mais esse nível de organização. Também está relacionado com a escala da personalidade, tá bom, gente? Tem gente que vai gostar do papel, da caneta, do planner, do calendário, da agenda. Tudo bem, não tem problema. Mas tem gente que não. Tem gente que vai gostar de algo mais informal. Tá tudo certo. Se você consegue se encontrar o seu planejamento nessa informalidade, tudo bem. Falei de rotina, falei de planejamento e tudo isso está relacionado com a administração de tempo. Agora a gente entra na parte da administração de tempo que é super importante. Inclusive tem um livro muito bom chamado de Tríade do Tempo. É um best-seller. Tem testes, né, que medem a sua administração de tempo. Procura, só você jogar Tríade do Tempo, teste PDF no Google e você vai encontrar materiais muito interessantes. Nesse teste Tríade do Tempo, o que ele fala no livro, né? Ele fala basicamente que existem três tipos de atividades: as atividades importantes, as atividades circunstanciais e as atividades urgentes, né? O que são atividades importantes e circunstanciais e urgentes? Eu vou trazer como exemplo, só para vocês entenderem, a minha rotina enquanto psicóloga, tá? Quais são as minhas atividades profissionais importantes? Os meus atendimentos, por exemplo, são importantes. E quais são as minhas atividades circunstanciais? São, por exemplo, as redes sociais. Elas são relevantes, elas são importantes, então eu preciso fazer minhas postagens, eu preciso fazer minhas lives, né? Eu preciso dar os meus avisos por aqui, mas elas não são mais importantes que os meus atendimentos. Então eu não falo para os meus clientes assim: olha, eu não vou hoje atender vocês porque eu vou fazer minha live, ou eu não vou atender você hoje porque eu quero fazer uma postagem especial. Eu não faço isso. Porque em nível de importância, meu atendimento está acima da minha rede social. Então, a gente tem atividades importantes, atividades circunstanciais que são relevantes, mas não tão relevantes quanto as importantes, e atividades urgentes. Né? No meu caso de psicóloga, atividades urgentes são os atendimentos emergenciais. Meu cliente está tendo um surto e ele precisa ser atendido com urgência. Aí eu preciso encontrar um horário especial para ele, tá bom? O que é a gente tem que entender a respeito dessas três atividades? A atividade importante, ela sobrepõe a circunstancial, né? Ela tem que ser, a nível assim, de percentual, a importante tem que estar acima da circunstancial, que tem que estar acima da urgente. O que acontece muito, é muito frequente isso, na psicoterapia, né, na avaliação dos nossos clientes, a gente vê muito cliente abrindo mão das atividades importantes pelas atividades circunstanciais. É como se eu, psicóloga, falasse para o meu cliente: ó, eu não vou atender você hoje porque eu vou só ficar administrando minha rede social. Eu parei de fazer as atividades importantes para fazer atividades circunstanciais. É o famoso perder tempo com coisas boas. Porque a gente acha que perder tempo está relacionado só com coisas ruins, e não necessariamente. Você pode perder tempo fazendo coisas boas. Como eu perco tempo fazendo coisas boas, deixando de fazer as importantes? Entende? Então, por exemplo, se eu parar os meus atendimentos para fazer as atividades circunstanciais, cuidar da minha rede social, eu posso transformar o meu atendimento, que é uma atividade importante, em uma atividade urgente, como acumulando, né, clientes, postergando os atendimentos, chegando numa situação que eles vão estar com as demandas deles, né, não trabalhadas, e eu vou ter que dar um jeito para poder atender todos esses clientes no horário que eu tiver. E eu vou ficar enlouquecida, né? Atende no almoço, atende no final do dia, começar a atender em horários que eu não costumo atender. Por quê? Porque eu transformei a minha atividade circunstancial, né? Em elemento prioritário, acima das atividades importantes, acumulei atividades importantes e elas viraram urgentes. Tá dando para compreender o que eu tô querendo dizer? Às vezes, você deixa de fazer coisas que são realmente importantes para fazer outras coisas que não são tão importantes quanto as importantes e acaba acumulando tarefas. Quando você vê, você está sobrecarregado, né? Você não tem tempo para poder executar todas as suas atividades e aí você começa a se sentir estressado ou estressada, desmotivado ou desmotivada, né? Aí você olha para aquela atividade e você fala assim: ah, já não vou conseguir cumprir mesmo, então deixa pra lá, né? E aí vem a sensação de culpa,
por não ter se organizado. Olha o peso, a carga emocional que essa desorganização, essa não priorização dessas atividades pode causar em você, emocionalmente falando. A gente faz muito isso na relação a dois também. A gente faz muito isso na relação a dois. Por exemplo, coisas que são importantes na relação a dois, né? Momento do casal. Momento do casal é algo muito importante na relação a dois. É que quando a gente pensa em momento do casal, a gente pensa em algo que vai durar horas. Eu vou precisar fazer uma saída diferente, colocar uma roupa diferente, e às vezes você nem precisa de toda essa formalidade, né? Você pode ter um momento de casal na sua própria casa. Um momento a dois, uma conversa onde você alimenta a linguagem de amor do outro. Se você não sabe o que é linguagem de amor, é porque você certamente não me segue aqui nessa rede social. Que é a maneira do outro se sentir amado, de você se sentir amado. Os momentos do casal são importantes para isso, para a gente alimentar o tanquinho de amor do outro. Essa é uma atividade importante. E às vezes você não faz essas atividades importantes para a relação a dois. Por quê? Porque você vai fazer outras circunstanciais. Por exemplo, eu quero relaxar hoje, né? Eu quero relaxar, eu não quero fazer absolutamente nada, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinha, eu quero viver minha solitude. É muito importante a solitude, né? Mas se você o tempo todo abre mão do seu momento de casal porque você quer viver a sua solitude, você está o tempo todo abrindo mão de uma atividade importante. O que que isso vai acontecer? O que que isso vai gerar? Essa atividade importante vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quando você vê, a bomba explode. Aí o outro começa a dizer que não está se sentindo amado, não está se sentindo ouvido, não está se sentindo compreendido, não está se sentindo especial. Por quê? Porque essa atenção que era necessária, ela não está sendo alimentada. E aí você vai tentar correr atrás do tempo perdido, você vai começar a criar momentos de casal, mas aquela pessoa tá tão ferida, tá tão machucada, que você vai pro momento de casal e vocês conflitam. Você vai pro momento de casal e a pessoa tá desmotivada. Você vai pro momento de casal, então para recuperar esse tempo perdido, você pode levar um tempo. É possível, mas o preço emocional que você paga é alto. Tá dando para entender? Por que isso aconteceu? Porque você não teve uma boa administração de tempo na relação a dois. O que acontece? Deixa eu ver se já tem perguntas aqui. Vocês estão calados hoje. Meu Deus, quantas pessoas. Já temos uma pergunta. Tá bom, já leio a pergunta daqui a pouquinho. Aliás, deixa eu ler logo. Como os casais podem conseguir variações de seus atos um com o outro em tempos de pandemia? Acho que para as mulheres é de mais difícil esse momento. Boa, Camila. Assim, eu inclusive fiz um post falando de que programas de casais vocês podem fazer nesse tempo de pandemia. Existem vários programas de casais que podem ser feitos nesse tempo de pandemia, tá? Preparar uma pipoca, assistir um filme juntos, fazer uma atividade física juntos. Às vezes você nem precisam fazer as mesmas coisas juntos, mas estar na companhia um do outro, tá? Enquanto um faz a sua atividade, você faz a outra atividade. Existe N possibilidades. Isso é uma questão de criatividade e respeito à subjetividade, porque às vezes você vê ali um casal fazendo um programa diferente nesse tempo de pandemia, mas isso não tem absolutamente nada a ver com você e seu parceiro ou parceira. E tudo bem, porque é perfil, tá bom? Mas utilizem a criatividade de vocês. Gente, é só vocês pararem, pensarem assim, o que que vocês gostam de fazer, tá bom? O que que vocês gostam de fazer? Quais são os programas que é a cara de vocês enquanto casal? A gente gosta de preparar uma comida juntos. Então vamos preparar uma comida juntos, né? Ou então a gente gosta de série. Vamos tentar assistir uma série juntos. A gente gosta de assistir filme juntos, mas cada um tem um estilo, né? Tem uma pessoa que gosta mais de ação, outra gosta mais de romance. Então vamos tentar conciliar. Um dia a gente assiste um filme de ação, outro dia a gente assiste um filme de romance. Entende? É só uma questão de negociação. Mas tentando alimentar as atividades que são importantes não só para você, mas para o outro também, né? Sabe o que acontece? É que às vezes as pessoas elas pensam assim, eu vou me relacionar, né? Mas eu não quero pagar um preço para poder me relacionar. Não existe isso. A gente paga um preço para poder ter as melhores coisas na nossa vida. Você paga um preço para ser um bom profissional. Você faz treinamento, você se desenvolve. Você paga um preço para ser um bom pai, uma boa mãe, né? Você paga um preço para ser um bom filho, um bom amigo.
E você não vai ser diferente da sua relação a dois. Existe um preço a ser pago na relação a dois. Como é que você quer ter uma relação bem-sucedida se você não tem tempo de casal? Como é que você quer ter uma relação bem-sucedida se vocês não dialogam, se vocês não são autênticos uns com os outros, transparentes? Entende? Então, assim como a gente precisa administrar o nosso tempo para a vida, a gente precisa administrar o nosso tempo para a relação a dois. E eu não tô falando, gente, de uma atividade que tem que levar horas. Horas. Porque às vezes as pessoas falam assim, caramba, Vânia, eu tenho que ser mãe ou pai, eu tenho que gerenciar uma casa, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos e ainda tenho que cuidar da relação a dois? Sim, sim. Se você não quer isso, então não se comprometa com essas coisas. Entende? Se você não quer isso, então não se comprometa com essas coisas. Você não quer pagar o preço da relação a dois, mas você quer ter um relacionamento a dois? Você não quer pagar o preço da maternidade, da paternidade, mas você tem filhos, né? Você não quer pagar o preço de gerenciar uma casa, mas você quer uma casa? Entende? Você não quer pagar o preço que a vida profissional ela exige de você, mas você quer ter um bom trabalho, você quer ter um bom salário. Não é congruente isso. Isso é incongruente. Entende? Então, assim, eu quero ter todas essas coisas, eu vou ter que dividir meu tempo em todas essas coisas. E, assim, o mais importante, você não precisa ter uma hora do seu dia para todas essas coisas. Eu sempre falo isso, principalmente quando eu falo da relação de pais e filhos, né? Que não é muito. Parentalidade não é o meu carro-chefe, tá? Mas eu sempre falo muito isso, assim. Às vezes você não tem tempo de conversar uma hora com seu filho, mas 10 minutos, 15 minutos. Se você souber ter um diálogo assertivo, isso faz toda a diferença na vida da criança. Toda a diferença. Se você souber em 15 minutos captar o emocional daquela criança, se você em 15 minutos conseguir perceber, isso vai fazer toda a diferença na vida emocional dela. Isso não é diferente da sua relação a dois. Às vezes você não tem tempo naquele dia para estar com seu parceiro ou parceira. Mas se você, em 15 minutos, você conversa para saber como foi o dia dele e tenta, ou dela, né? E tenta ressignificar aquela emoção que de repente foi mal elaborada ao longo do dia, isso faz toda a diferença para a relação de parceria de vocês, de diálogo, né? O que acontece muitas vezes quando o casal está disfuncional? O pouco tempo que eu tenho, eu tô tão carente de atenção que, como eu não consigo a atenção da melhor maneira possível, eu consigo da pior maneira possível, brigando. Então, o pouco tempo que eu tenho, eu vou conflitar, porque eu sei que no conflito eu vou conseguir, é, eu vou conseguir obter a atenção do meu parceiro ou da minha parceira de alguma forma. Olha que ponto alguns relacionamentos chegam. Tá dando pra entender? Vamos lá que já tem alguns comentários por aqui. Quando o homem tem resistência a coisa nova, mas isso está relacionado em quê? Assim, administração de tempo, Valéria? Qual é a sua dúvida exatamente, tá? Só sejam mais claros nas perguntas de vocês para que eu possa ajudá-los, tá? Oi, Maíra, tudo bem? Olá, tudo bem? Salve Belém Capital, salve Val. Gosto muito de te ouvir. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Maíra, perfeita. Beijos. Como administrar perfil muito diferente do seu? Olha só, gente. Aqui a gente vai falar sobre administração de tempo, tá? A gente não vai falar sobre as diferenças de temperamento ou de escalas da personalidade. O que eu recomendo pra você é assistir minha live que fala sobre os 4 tipos de temperamentos, tá bom? E aí você vai ver lá um pouco sobre dicas de como lidar com perfis psicológicos distintos, tá? Top! Que verdade isso. Paga-se o preço e não é baixo. Às vezes os casais se perdem por não se conhecerem, justamente em função de investirem mais no âmbito profissional do que na relação, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas eu acho que também, talvez, tenhamos sido até estimulados a isso, né? Se você for parar para pensar, quantas pessoas você conhece que ao longo da história da vida escutaram coisas do tipo: olha, você não tem que pensar em relacionamentos, tem que pensar na sua independência financeira, no seu dinheiro, no seu trabalho, né? E eu acho isso muito importante. Claro, eu acho que tem que pensar sim no na nossa independência, no nosso trabalho, nos nossos dons, nas nossas habilidades, sei lá, nas nossas aptidões. Mas se você é relacional, né, por que não pensar no relacionamento? Entende? Sou meio contra essa ideia de, não, você só tem que pensar na vida profissional. E não tem que pensar em casamento, porque casamento não te leva para lugar nenhum. Não sei. Não sei se concordo com essa frase. Entende? Eu acho super importante a nossa independência, a nossa autonomia, né? Mas eu acho que se você for relacional, ou seja, se você tiver perfil para se relacionar,
É muito importante que você seja educado para se relacionar, porque nós não somos educados para poder se relacionar a dois. Pode perceber, as pessoas não sabem seus temperamentos, as pessoas não sabem suas linguagens de amor, as pessoas não conhecem suas escalas da personalidade, elas não conhecem a si quanto mais do outro. Então, na hora de se relacionar, como elas não foram educadas, o que acontece? Às vezes é uma catástrofe relacional. E aí a pessoa sofre, vem para psicoterapia, insatisfeita, não realizada, por quê? Porque não está conseguindo desenvolver, porque não foi estimulada a desenvolver isso lá atrás, né? Incrível. Então vamos lá. Falamos de rotina, falamos de planejamento, falamos dos 3 tipos de atividades, falamos das atividades que vocês podem fazer nesse tempo de quarentena enquanto casal, né? Falamos da importância da gente investir nosso tempo no relacionamento a dois. O que você precisa fazer nesse tempo, né? Vânia, o que eu preciso fazer nesse tempo que eu tenho com meu parceiro ou parceira? Vou já responder, antes tem mais uma pergunta. E como manter e diversificar esse tempo a dois quando está distante do outro nessa pandemia? Boa pergunta. É assim, vocês estão distantes por questões circunstanciais, né? Não é uma escolha. É uma questão de circunstância. Então, primeiro tem que ter essa racionalidade. Na hora que bater a saudade, porque não é assim, gente. Ah, eu entendo e fico plena. Não é assim. Você entende, mas você sente saudade. Você entende, mas você fica triste por não estar perto da pessoa. Você entende, mas às vezes fica com raiva, porque você quer falar com ela naquele momento e ela não está disponível. Então você tem todas as emoções. E tudo bem, é muito normal. Você só tem que saber elaborar as emoções, tá? E vocês têm que saber assim, ok, nós não podemos estar perto fisicamente, mas a gente pode se conectar em alguns momentos do dia, né? Ou a cada X período de tempo. Como é que a gente pode fazer isso? Vocês têm que conversar e pensar juntos o que vocês podem fazer. Hoje eu conversei com uma cliente minha, né? Ela namora à distância, inclusive, e eles assistem, é perfil do casal. Isso funciona com o casal, não tô falando que é um ideal, tá? Eu tô falando que funciona com ela e de repente pode funcionar com quem tá escutando aqui. E eles combinam de assistir juntos o mesmo filme. Isso para eles tem significado, porque é como se eles. A questão emocional é muito relevante aí, porque é como se eles se sentissem conectados de alguma forma. Emocionalmente falando, tem um significado para eles, né? Quem olha de fora pensa assim, ah, sério? Por que cada um não assiste seu filme? Pois é, mas de repente para você não tem a mesma representatividade que tem para essa minha cliente, entende? Então você tem que saber o que funciona para você e seu parceiro ou parceira, né, enquanto casal e tentar colocar em prática. Conversem, negociem. Para fechar com chave de ouro, a live de hoje vai ser bem rapidinha. E cadê as perguntas de vocês? Vocês estão muito calados, né? Para fechar com chave de ouro, Vânia, o que a gente precisa ter nesse momento de casal, né? Vamos pegar um momento de casal. O que a gente precisa ter na hora de administrar bem o nosso tempo, né? O que a gente coloca nessas atividades aí juntos? É importante a gente entender que existe um momento para você discutir a relação, tá? E existe um momento para você curtir seu parceiro ou parceira. Isso é muito relevante. Você compreender. É muito importante que você compreenda. Porque às vezes as pessoas confundem isso. Elas pegam um momento que é para curtir o parceiro ou parceira e levantam uma discussão, uma briga, gera um conflito. O que vai acontecer? A outra parte vai olhar, não vale a pena fazer esse momento de casal, não. Porque todas as vezes que a gente vai fazer um momento de casal, uma briga, uma discussão, é uma discórdia. Então, a pessoa começa a fugir do momento de casal. Você tem um momento de casal, é o cinema, vamos focar no cinema. Ai, mas às vezes vem um pensamento, Vânia, me perturba para eu dar uma alfinetada, para falar aquilo que está me incomodando. Sustenta essa, elabora essa raiva. Fala, ok, raiva, obrigada por lembrar que você existe, agora não é o momento de fazer esse tipo de discussão. Depois a gente conversa sobre essa questão. Existe um momento ideal para você ter discussões a respeito da relação e para você curtir o seu parceiro ou parceira, gente. Então, mesmo que a vontade de conflitar na hora venha, você fala assim depois. Agora, claro, no momento que tiver que discutir as questões da relação, você chama o outro e faz ele validar o teu parecer, tá? Isso é muito importante, porque às vezes eu já vi muito casais, a gente tem demandas para serem resolvidas,
Mas aí não tava mais chateada ou chateada, deixei o tempo passar e acabei não resolvendo nada, não conversando nada. Tá errado isso. Tá errado. Você pode até não conversar na hora do problema porque não tem contexto para isso. Mas depois, passando, você tem que sentar e fazer o outro validar o seu parecer. Eu lembro de um casal que a gente foram fazer um cruzeiro e em algum momento eles iam pegar uma fila e o ideal era que eles já tivessem pego os ingressos dele, deixado assim, rápidos de pegar aqui na mão e tal. E o parceiro não se programou para isso, né? E aí a parceira pegou o ingresso, entregou rápido, e aí ele ficou meio perdido. E aí na hora de pegar o ingresso, ela puxou o ingresso da mão dele, gritou com ele na frente de todo mundo, xingou ele. Não sei se xingou, falou um palavrão, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, Vânia, na hora eu não fiz nenhuma intervenção porque ia ficar muito feia, ia ficar uma baixaria. E eu falei assim, ok. E vocês conversaram depois quando? Aí ele respondeu assim, então, depois a gente não conversou, né? Porque passou, a gente ficou bem. Isso não existe. Isso é inaceitável. Entende? Naquele momento, ela fere dois valores. Ela fere o valor respeito, quando ela xinga, quando ela grita, quando ela fala palavrão ali na frente de todo mundo, né? E ela fere o valor privacidade, porque ele tem um valor privacidade muito forte. Então, ele não gosta de expor os problemas da relação. Então, eu falei, ela feriu dois valores naquele momento. Então, esse é o tipo de coisa que não pode passar despercebido. Você pode dar continuidade, assistam o show lá de vocês, né? Mas depois voltava pro quarto e falava, agora a gente vai conversar, né? Porque assim, eu não vou aceitar que você grite, xingue, fale palavrão na frente das pessoas. Isso é um absurdo. Isso é desrespeitoso, isso é abusivo, isso fere valores. Entende? Então, assim, e aí, o que você vai fazer pra mudar? Você vai fazer psicoterapia, né? Ou então você não tá disposto a mudar porque a gente termina aqui, se você me disser que não vai mudar. Se ele estiver disposto a lidar com esse tempo da mudança do outro, você tá entendendo? Tem coisas, gente, que precisam ser alinhadas. Tem casais que às vezes, não, melhor a gente não discutir isso, já estão bem. Não existe isso, gente. Relacionamento tem que ser o tempo todo ajustado. Viu a disfuncionalidade? No tempo ideal, você vai lá e faz o ajuste necessário, tá? Relações afetivas são muito meu ponto fraco. Mas então você assiste todas as minhas lives e você vai se desenvolvendo nesse aspecto, tá? A ideia é justamente essa. Te educar para se relacionar. Amo suas conclusões sobre assuntos relacionados a casais. Que bom, Bruno, fico muito feliz. Eu tenho uma grande dificuldade de me manter normal, calma, amorosa e ignorar a raiva por alguma questão. Então eu costumo colocar tudo para fora ou às vezes espero chegar ao meu limite até que solto. Deixa eu te falar uma coisa, Iana, talvez você seja colérica. Assiste minha live sobre temperamentos, tá bom? Você precisa de inteligência emocional, ou seja, inteligência para lidar com as suas emoções. O que você está fazendo? Você está explodindo na raiva, né? Tudo bem você sentir raiva, porque às vezes a gente não consegue controlar a hora que a raiva vem, mas não tá tudo bem você manifestar a raiva da pior maneira possível, entende? Então, assim, na hora da raiva, se você é uma pessoa impulsiva, você fala pro teu parceiro ou parceira, depois a gente conversa. Deixa a minha raiva, eu tô chateada agora. Deixa a minha raiva passar. E aí, quando passar, eu volto e te faço validar meu parecer. Agora não. Porque eu vou ser desrespeitosa com você e eu não quero ser desrespeitosa com você. Se você explica, a chance do outro entender é muito maior do que você ir embora sem dar uma satisfação. Entende? Ah, Vânia, mas e se o outro quiser me obrigar a ficar? Ninguém pode te obrigar a ficar. Entende? Isso é ferir o teu valor de liberdade. Você tem que ter o valor de liberdade numa relação a dois, tá, gente? Liberdade para poder falar. Eu não tenho inteligência emocional agora para poder estar diante de você. E eu faço isso por respeito a mim e a você também. Tá entendendo? Se a outra pessoa não respeita isso, ela tá ferindo o teu valor de liberdade. E aí você não tem que aceitar isso, né? Porque senão você vai ter que ser descontrolada emocionalmente, porque o outro não quer que você vá embora naquele momento. Não faz sentido. Se você quiser melhorar, e tem como melhorar isso, eu já trabalhei muito isso com vários clientes meus, Iana. Vários. Autocontrole e domínio próprio, inteligência emocional na hora da raiva, e isso chama-se
Isso a gente desenvolve, sabe como? Treino, 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 treino. A primeira vez que você for conter vai ser muito difícil. A segunda vez vai ser difícil, mas menos. A terceira vez difícil, mas menos. Até que tem uma hora que você fica muito boa nisso. Eu, eu consigo hoje, mas hoje eu tô muito melhor do que um dia eu fui. Eu já tive muita dificuldade de controlar minha raiva, né? Eu tinha uma necessidade, eu aprendi que, tipo, eu tinha que falar, tinha que falar. Não, tem horas que a gente não tem que falar na hora. Tem horas que a gente não precisa nem falar. Porque, às vezes, se a gente for pontuar tudo, a gente fica. É cansativo uma relação que você quer pontuar todos os detalhes. Eu trabalhei semana passada com uma cliente minha sobre isso, né? É, tudo ela quer pontuar, tudo ela quer observar. Eu falei, caramba, seu parceiro pontua tudo em você? Não, releva muita coisa. Então por que com você tem que ser diferente? Eu acho que tem que pontuar coisas que são realmente relevantes. Se você for pontuar tudo, a gente vai viver pontuando, gente. Porque o tempo todo a gente está cometendo disfuncionalidades, eu e o teu parceiro, tá? Pensa sobre isso. Como dividir o tempo entre filhos, fazer de casa, momentadores, mais trabalho, home office, boa. Assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sem cobranças em relação a essa questão, planejamento, administração de tempo. Não é fácil, gente. Eu sei, eu sou essa pessoa aí também, né? Agora em tempo de pandemia, mais ainda. Olha, meu marido tá com Covid, tá se curando do Covid. Então imagina como eu não tô, né? Eu trabalho de manhã, na hora do almoço, como eu tô, a gente não tem diarista funcionária. Quem tá preparando o almoço sou eu, porque meu marido tá acamado, isolado do outro lado da casa. Então, aí vou ter que preparar comida, depois vou ter que lavar louça, volta à tarde para os atendimentos, à noite tem as lives. Não é fácil, não é fácil, mas você tem que respeitar os seus limites, tá bom? Por exemplo, eu não estou dando conta de um curso, um dos meus cursos online, eu tenho dois, na verdade, uma graduação online e um curso livre. Eu, infelizmente, entrei em contato com o meu professor do curso livre e falei, professor, não tô dando conta. E ficou com o coração apertado, porque eu queria dar conta de tudo, mas tô ok, né? Você tem que saber qual é o seu limite, certo? Quais são as prioridades? Prioridade, meu trabalho, obviamente, porque eu preciso disso aqui, né, para cumprir minha missão, porque eu amo muito, porque isso me dá uma satisfação, porque paga minhas contas. Obviamente, cuidar do meu bem-estar, do bem-estar do meu marido, né? Alimentar e movimentar minhas redes sociais, me educar. Dentro do processo de educação, eu tinha que fazer uma escolha, tive que fazer uma escolha. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e tudo bem. Prioridades, tá? E eu não tenho esse momento com meu marido, esse tempo. Por exemplo, Vânia, seu marido está com Covid e agora eu tô tendo um momento de casal? Claro que não. Por quê? Porque ele tá isolado de mim. Mesmo a gente estando na mesma casa. Então, o que a gente faz? Liga. A gente fala por telefone, inclusive. Antes da live, eu liguei pra ele, né? Pra saber como tava. E a gente começou a conversar. Olha aí, olha o que eu tava falando pra vocês ainda agora. Conversou sobre o quê, Vânia? Aspectos emocionais. Meus aspectos emocionais. Falei como eu tava me sentindo. E ele falou como ele tava se sentindo também. E às vezes não tem esse papo de falar do que tá sentindo, não, porque a gente tem coisas pra resolver. Ah, a gente tem que resolver isso aqui. Ah, beleza. A gente tá mudando de apartamento. Mudando não. É uma longa história minha que parou a reforma. Um dia eu explico pra vocês. E aí, e agora? Parou tudo, né? Tem coisa acumulada, tem que resolver. Às vezes a gente tem que resolver coisas logísticas. Mas assim, ok, não estamos vivendo um momento de casal. Às vezes a gente fala da emoção, às vezes a gente fala de coisas a serem resolvidas. E é isso, não tem problema. Um dia não tem esse momento de casal e de falar das emoções, mas do outro eu tenho. Você tá entendendo? Assim, contexto, eu acho que respondendo a tua pergunta, prioridades, primeira coisa. Segunda coisa, contexto. Se você tiver contexto para poder fazer, ter a conversa, um aumentador, ok. Se não tiver, todo mundo deve entender. Vocês são dois adultos para poder compreender que, caramba, às vezes as circunstâncias não me permitem. Mas, se eu tenho contexto, eu faço uma coisinha diferente. Tá entendendo? Deu pra entender ou ficou muito confuso? Ai, meu Deus, não é fácil, Caju 17, não é fácil, mas é possível, tá bom? Sem cobranças. Certo? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de ler.
né? Minhas leituras estão acumuladas. Não estou tendo tempo para conseguir fazer minhas leituras. E tudo bem. Porque eu tenho convicção de que eu estou dando o meu melhor em tudo que eu estou fazendo. Então, se eu não estou tendo tempo para fazer a leitura, não é por falta de esforço, empenho, dedicação. É por questões circunstanciais. Se você sabe que se você não está conseguindo alcançar alguns objetivos por questões circunstanciais, tudo bem. Por exemplo, eu tenho recebido muitos relatos de mamães que elas falam assim, nossa, mãe, eu estou colocando muito meu filho na frente da televisão. Tudo bem. Nesse contexto Covid, tudo bem. Isso não pode ser a regra da vida dele. Entende? Você entende que está sendo exceção? Esse momento é uma exceção na nossa vida. Você entende? Não é porque ele vai assistir um pouquinho mais de televisão esse tempo que isso vai influenciar o resto da vida dele, porque ao longo da tua história de vida com ele, você não era a primeira alternativa à televisão. Esse momento tem sido uma das alternativas por questões circunstanciais. Tudo bem, sem culpa. Você tá entendendo? Eu não consigo ter momentos de casal com meu marido, como eu tenho numa situação no Covid, porque ele tá doente. Tudo bem. Isso vai acabar minha relação? Claro que não, porque tudo que eu construí com ele ao longo da minha história de vida fortalece para que a gente consiga viver esse momento de dificuldade juntos. Você tá entendendo? Então, assim, sem cobranças, tá? Uma vez eu perguntei para uma cliente minha, e às vezes as pessoas elas se cobram tanto que elas não percebem que elas estão dando o máximo delas. Eu lembro de perguntar para uma cliente minha assim: mas você fez tudo que você podia? E ela disse assim: não, eu não fiz tudo que eu podia, Vânia, não fiz. E eu perguntei: por que você não fez tudo que você podia? Ela falou assim: porque eu estava muito cansada. E eu falei assim: então você fez tudo que você podia, porque você não tinha mais energia para poder fazer mais? Você chegou no limite da sua energia. Você tá entendendo? Então, às vezes, você tá dando o seu máximo dentro do que você pode dar. E o resultado não tá sendo exatamente o que você queria. Tudo bem, tá? Certo, Caju 17? Espero ter te ajudado. Estamos tentando nos reinventar. Ótimo, maravilhoso. Tava com saudade das lives. Oi, Juliane. Eu estava com saudade de você por aqui também. Meu namorado, ao contrário de mim, sempre procura evitar conflitos. Ele tem muita dificuldade de tirar um tempo para resolver a questão. Ele apenas deixa passar e continua numa boa, como se nada tivesse ocorrido. Não acho isso bom, tá? Às vezes as pessoas, elas têm uma adoração, né, pelas pessoas que são tranquilas, que são calmas, que não discutem a relação, que para elas está tudo bem. Eu não acho, não existe uma pessoa que está se relacionando e está tudo bem, não precisa discutir isso, deixa passar. Essa pessoa, ela não está trabalhando essa demanda. Ela pode implodir, ela pode futuramente explodir. Então eu acho que você tem que falar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não conversar com a mesma frequência que eu converso, mas vez ou outra, você tentar conversar para a gente poder entender o que você está sentindo é importante. É importante sim. A menos que não haja uma receptividade na relação para o que a pessoa está sentindo. Porque também tem isso, tá, gente? Às vezes a pessoa vai falar o que está sentindo e aí a outra pessoa vai julgar. Não, não concordo. Mas não tem que concordar. É sentimento, é emoção. Tá entendendo? Imagina eu, psicóloga, meu cliente chega comigo e fala assim, Vânia, eu tô me sentindo imagina, eu vejo uma cliente minha super inteligente, super bonita, né? Super esforçada, e ela olha pra mim e fala assim, eu me sinto feia, eu me sinto burra, eu me sinto incapaz. E eu viro e falo assim, ai, nada a ver, para com isso, nada a ver, esquece isso, segue a vida. Já pensou um negócio desse? Ninguém quer saber a minha opinião. Eu quero entender por que a pessoa está se sentindo. E aí eu vou entender aquela demanda que ela me traz e ajudá-la a elaborar. Como? Entendo, entendo. Por que você se sente assim, né? Entendi. Mas essa situação aqui, ela acaba mostrando que talvez você não seja isso que você esteja me falando. Você concorda? Eu coloco ela para pensar a respeito do que ela tá me dizendo. Às vezes, o casal, o parceiro, vai te falar o que ele tá sentindo, o que você faz? Você julga o sentimento dele. Aí, meu amigo, realmente não tem quem queira conversar com você. Tá entendendo? Não tô falando que é isso, Tayana, mas eu tô só me aprofundando na tua demanda, porque aí a gente pode educar outras pessoas. Eu leio muito sobre equilíbrio emocional, eu procuro trabalhar isso em mim, mas é bem difícil, mas não é impossível, eu continuo tentando. É difícil mesmo. Não vou falar pra você que é fácil, porque nós não fomos educados para ter inteligência emocional. Mas nada como a prática. Melhoras para o seu esposo, obrigada, Évora, se cuide. Eu estou plena, tá bom? Eu realmente
tomei medidas drásticas desde 20 de março. Meus clientes são prova disso. 20 de março, na época que a gente nem estava ainda levando tão a sério a questão do distanciamento, a primeira coisa que eu fiz foi: todos os atendimentos serão online, né? Alguns clientes até acharam a atitude drástica, mas dia 20 de março, eu lembro bem desse dia, todos os meus atendimentos foram online. Eu suspendi a Lene, que é a minha diarista que trabalha comigo, né? Parei de pedir comida, mas essa foi uma decisão minha, tá bom? Enfim, então eu acho que estou aqui muito bem de saúde e eu acho que isso tem sido esforço mesmo de tudo que eu fiz ao longo desse dia, tá? Meu marido está realmente com Covid, mas é um motivo. Os pais dele tiveram Covid, então os pais dele precisaram ser hospitalizados. Hoje, inclusive, minha sogra voltou para casa. Essa é uma notícia muito feliz para a nossa família. Estamos torcendo pelo meu sogro para que ele volte logo. Mas quando o meu marido precisou levar o meu sogro e minha sogra para o hospital, aí ele meio que perdeu a noção, né, de cuidado pela preocupação, porque o meu sogro e minha sogra já estavam com parte do pulmão comprometido. Então isso deixou o meu marido muito assustado e ele acabou com um susto, perdendo um pouco dos cuidados num hospital e acabou pegando Covid, né? A gente suspeita que tenha sido isso. Apesar de que ele estava sendo bem disciplinado, assim, responsável com essa questão. Qual graduação você faz? Teologia, Juliane. Também tô com Covid, melhoras pro seu marido. Seu quanto é difícil ficar em isolamento. É verdade, né, gente? Que às vezes dá vontade de dar pelo menos um abracinho. Nem um abracinho dá, né? Dia das Mães vai vir agora. Nunca passei o Dia das Mães longe da minha mãe, mas acho que a melhor prova de amor que a gente tem nesse momento, quem não mora junto com a mãe, é realmente manter a distância. Faz uma mensagem, sabe? Faz uma surpresa, sei lá. Melhoras para seu esposo, você é uma excelente profissional. Qual a importância das palavras de afirmação em relacionamento? Toda, Bruno. Se a linguagem de amor do outro for palavra de afirmação, tá bom? Mas como o nosso tema não é linguagem de amor, na minha live Linguagem de Amor você encontra muito mais sobre isso. Inclusive, eu e o Thiago completamos 3 anos de namoro nesse cenário. Foi bem. Fizemos surpresa um pro outro. Eu vi, Juliane, lindo, maravilhoso. Como administrar quando os parceiros se dedicam para concursos em áreas diferentes e às vezes abrem mão das coisas dos... Boa, Juliette. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei por isso também, viu? Meu marido hoje ele é concursado, mas na época que a gente namorava, ele estudava para concurso. Eu lembro que o dia que a gente se encontrava era quarta-feira à noite. Era muito difícil. Foi logo quando o edital dele abriu, né? E aí era só quarta-feira à noite. Então, assim, agora, claro, ele me chamou para uma conversa, né? Ele falou assim, ó, o edital do meu concurso abriu, você sabe o quanto eu quero esse concurso, o quanto eu já estou estudando para isso, e eu gostaria que você me ajudasse, né? Eu sei que vai ser difícil pra gente enquanto casal, mas é um esforço necessário, porque a gente queria casar, né, na época, e é muito difícil. É muito difícil, porque eu, por exemplo, minha linguagem de amor é tempo de qualidade, então eu quero estar junto. E imagina, uma vez na semana, eu já namorava, já não morava junto. Então, a gente só podia encontrar uma vez na semana. Então, era difícil, né? Era bem difícil. Mas eu vou te falar uma coisa. Tudo é o propósito. O porquê vocês estão distantes, né? E outra coisa. Estão distantes, mas está valendo a pena a distância? Porque a pessoa está distante, mas ela está estudando, ela está dando o melhor dela. Porque às vezes a pessoa, gente, ela fica distante, mas ela vai jogar videogame no momento que ela tem que estudar para a prova do concurso dela. Aí você vai ter motivação de esperar? Não. Mas se você está vendo esforço, empenho e dedicação, acredite, um dia vai ser você precisando desse suporte, entende? Não é fácil, mas são esforços necessários. A relação ela é feita de ciclos. Você tá entendendo? Você acha que eu não tenho vontade de, às vezes, estar abraçada com meu marido? É óbvio que eu tenho vontade, gente. E agora não são 14 dias distantes, não, porque hoje uma cliente minha que é médica falou, ela falou, Vânia, são 21 dias distantes, tá? Ou seja, vão ser 21 dias distantes. Eu tenho vontade de abraçar, às vezes eu preciso de um abraço para poder mudar meu dia. Eu sei que é uma questão circunstancial, então eu tento respeitar essa questão.
Dói, é difícil, dá saudade. A gente fica triste, fica triste. Como é que você lida com a sua tristeza, Vânia? Eu elaboro minha tristeza. Eu vou para as minhas crenças, eu falo com Deus, eu choro. Ai, depois eu tô ótima, plena e segue a vida. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer isso aí também. Qual é o propósito da distância? A pessoa realmente está se dedicando. É um ciclo, é uma fase, não é uma eternidade. Isso. Vocês vão colher os frutos depois. Oi, Mona, tudo bem? Existe a própria pessoa que deu causa a uma questão na relação, buscar resolver com o parceiro? Não entendi, Camila. Existe a própria pessoa que deu causa a uma questão na relação? Porque existem muitas pessoas que são passivas. Eu não entendi. Em percentual, qual a importância do tempo de qualidade em uma relação a dois? Não tem percentual, Bruno. Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua linguagem de amor for tempo de qualidade, 100%. Ou, é isso mesmo, 100%. Mas se a tua linguagem de amor for toque físico, a importância do toque físico vai ser 100%. Tá entendendo? Vai depender de qual é essa linguagem de amor. Oi, Jariana, David, melhoras a todos, melhoras pra ele. Vânia, meu namorado também tá isolado na casa dele faz uma semana. Não é fácil ficar longe, a saudade aperta, mas tudo bem por todos. Olha meu marido dando um chorozinho. Viu só? Ele tá falando aqui. São 21. Queridos, nossa, hoje eu falei muitas coisas da minha vida pessoal. Eu não costumo me abrir, sabe? Engraçado isso, né? Olha, meu Deus, falando do meu emocional aqui, gente, administração de tempo é isso. É você saber dividir o seu tempo em atividades importantes, circunstanciais e urgentes. É você alimentar a rotina, se você for de rotina, ou você não alimentar a rotina, mas ter o mínimo de planejamento se você não for uma pessoa que gosta de rotina, tá? É bom você fazer um planejamento semanal, tá? Também o mensal e o diário são importantes, mas os estudos já mostram que há uma eficácia maior no planejamento semanal. Tem gente que é mais formal, que vai usar o planner, a caneta, o papel, e tem gente que é mais informal, que vai anotar aqui no celular, no bloquinho de notas, e está tudo certo. Não existe um modelo perfeito, entende? Não existe um modelo perfeito para que as coisas funcionem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que você estava precisando desabafar, Vânia. Obrigada, Juliane. Seu lado terapêutico falando aqui nessa live. Isso é sinal de confiança com seus seguidores. É verdade, Arthur. Vocês têm razão, tá? Um parceiro que ofende demais e o outro que aceita tudo. Ah, tá. Existe a possibilidade de a pessoa que deu causa a um conflito buscar resolver com o outro que aceita tudo? Como ponderar isso? Existe. Desde que as duas pessoas estejam dispostas a resolver esse conflito, você tá entendendo? Não importa se um é mais passivo e o outro não. Eu acho que o que faz. Qual é a diferença na. Vânia, o que torna a resolução do conflito possível? Um ser mais permissivo e o outro. Não, não existe isso. É os dois estarem dispostos a resolver a questão. Vânia, estamos aqui para lhe ouvir também. Ai, gente, vocês estão uma graça. Te cuida, Vânia, melhoras para o Túlio. Gente, muito obrigada pelo apoio, foi um prazer. Já tá bem elaborado aqui, né? Prometo para vocês, juro para vocês que já tá bem elaborado. É, mas não sei, falou, já é, tá? Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Quarta-feira a gente vai ter mais live. Guardem todas as dicas de hoje. E o mais importante, não adianta só você vir assistir essa live, tá, gente? Aprender um bocado de coisa e não colocar em prática. Coloque em prática. Certo? Um prazer estar com vocês. Boa noite, até nosso próximo encontro. Foi ótima live, eu amei. Foi tudo maravilhoso. Obrigada pela atenção. Beijo, Camila. Beijo, Rosiberto. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite.